Quem nunca na vida pensou algum dia em escrever um livro? Nem que tenha sido para a escola, nem que tenha sido para você mesmo ler depois, nem que tenha sido para você publicar em algum lugar, em alguma editora, e nem que tenha sido também você publicar no Wattpad. Então eu vim trazer para vocês algumas dicas, que tem muito tempo que eu já não falo sobre livros, sobre nada desse tipo, aqui pro canal, contando como publicar um bom livro e ter muito sucesso no Wattpad seguindo essas dicas que eu vou te dar aqui. Primeiro de tudo, antes de você começar a criar a sua história, você precisa pensar no seu personagem. Onde ele nasceu, qual a idade dele, quais serão as características físicas do seu personagem, o jeito dele se vestir, profissão. Tudo isso tem que ser pensado com antecedência quando a gente começa a elaborar a história a princípio, porque senão a gente começa a elaborar o personagem conforme vai escrevendo a história e fica uma coisa bem confusa, muito perdida mesmo. Eu super sugiro que, se você pensar no seu personagem, você pode buscar em diversos lugares inspirações, como o Google, mas uma das formas mais legais, eu acho, que sempre tem dica, você pode olhar e pegar inspiração de repente pro seu personagem, é o Pinterest. É um aplicativo, como se fosse um banco de imagens. Lógico que lá as imagens têm direitos autorais, porque são fotos de pessoas ou de que um fotógrafo tirou de outra pessoa. Então, se você for pegar uma foto de lá, não pegue para começo de conversa, só use mesmo para ter inspiração. Não precisa necessariamente descrever como aquela pessoa tá para colocar no seu livro. Mas o Google, o Pinterest, tem o Reddit também, são aplicativos bons para você pegar inspiração para personagens, para lugares e tudo mais. A segunda coisa super importante na hora de pensar em escrever um livro é como vai ser a história, como vai ser o desenrolar da sua história, o que você quer passar na história, o que você quer falar na história, se a sua história vai ter algum enredo no final. Se não tiver nenhum enredo, não tem problema, mas é válido pensar que todas as histórias começam com um problema, tem uma resolução, e no final da história geralmente tem você vendo os personagens resolvendo esse problema que você criou no começo da história. E aí a gente pode pensar que rumo que essa história vai tomar. Se o nosso personagem vai continuar sendo um personagem bonzinho, mau, isso tudo vai depender de você e do enredo da história, de qual será o histórico que você vai criar para o seu personagem. Será que o seu personagem vai se tornar um monstro, como Drácula? Será que seu personagem vai dar a volta por cima, como a Cinderela? Ou será que seu personagem vai encontrar o lugar dele e voltar para onde ele deveria estar? Talvez na casa dele, talvez onde da cidade ou do reino que ele veio, como Alice no País das Maravilhas. Então você também precisa definir o que vai ser o seu herói. Ele vai ser solitário, como Indiana Jones, Xena? Ele vai ser um anti-herói, como Darth Vader e esses vários outros vilões que a gente já viu em filmes, como até mesmo no Homem-Aranha. E logo depois de pensar tudo isso sobre o seu personagem principal e se você vai tornar ele como o herói da história toda, você deve pensar nos outros personagens que vão fazer toda a diferença nessa história. Geralmente tem umas outros 2 ou 3 ou 4 personagens que fazem parte do seu personagem principal, ou seja, eles vão ligar alguma definição, alguma conexão, alguma história que eles vão ter a ver com o seu personagem principal. Então é super válido você pensar nesse jeito, pensando o que eles vão fazer na história que vão atribuir mais valores para o seu personagem principal. Por exemplo, no meu livro tem diversos outros personagens, sim, que são já da história, mas tem os personagens que compõem a história do personagem principal. Então, sempre vai ter algum outro personagem que vai fazer sentido e que vai te ajudar a seguir e movimentar a sua história conforme você for escrevendo e elaborando a sua ideia. Por último, mas não necessariamente que seja por último, você tem que definir uma capa para o seu livro, um título. O que seria a capa? Pensar nos elementos que tem na sua história, pensar o que vai fazer sentido você colocar como título. E lembrar que, se você for publicar no Wattpad, você tem que sempre procurar no banco de imagens que não tenha direitos autorais.
Primeiro, para você não arranjar problemas por ter pego uma foto de uma outra pessoa, que essa pessoa provavelmente não vai gostar. E segundo, porque vai criar uma identidade totalmente diferente e sua para a história. Então, acho super importante você pensar em pegar dentro de um site ou aplicativo, também tem para celular, uma foto que não tenha direitos autorais para você poder utilizar na história. Então, pensando em tudo isso, se você seguir esses passos, como eu te falei, pensar em cada detalhezinho, criar a história na cabeça, e conforme você for escrevendo, com certeza as ideias vão sempre continuar aparecendo. E se você tiver, por exemplo, não estiver escrevendo, mas tiver em algum lugar e surgir uma ideia, você pode anotar no seu celular no bloco de notas, ou você pode estar de repente com um papel e uma caneta e anotar, porque com certeza pode ser que uma cena que você vai ver, tipo, 2 pessoas tomando café na rua, pode ser que te dê uma inspiração para você escrever ou descrever uma cena. E também outra coisa que eu acho bem legal é você observar como as pessoas se comportam, observar como as pessoas conversam, para você, quando escrever a história, ter um diálogo que seja fluido, sabe? Quando você vê que não é forçado. Uma coisa que às vezes as pessoas fazem é sempre ficar no diálogo falando o nome da outra pessoa. Porque se você parar pra pensar, realmente ninguém fica repetindo o nome da pessoa. Tipo, Bianca não sei o que, Bianca não sei o que lá. Ninguém geralmente fica toda hora falando o nome da pessoa. Ou você fala você, ou você fala ela. Mas na história, pra não ficar chato, pra não ficar entediante as pessoas lendo isso e toda hora pensando, por que será que a pessoa toda hora fica repetindo o nome de fulano, velho? Ele tá escutando. Você não precisa ficar toda hora chamando a atenção dele pra ele te olhar. Ele já tá conversando com você. É só você falar o que você quer falar. Então, isso é outra coisa pra gente poder evitar e não fazer durante a escrita da história. Então, se você gostou dessas dicas, não esquece de já se inscrever no meu canal e ativar o sininho, dar aquele like e te vejo no próximo vídeo.